Mateus 26, do versículo 6 em diante. 26, 6 em diante. Mateus capítulo 26, versículo 6 em diante. Isso. Palavras do Senhor Jesus, palavra do Senhor Jesus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 26, versículo 6 em diante. Está escrito assim: Ora, Jesus, estando em Betânia, ou melhor, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. E vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que esse desperdício? Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestai esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Somente até aqui, irmãos. Amém. Mais uma noite está entre nós a palavra do Senhor, irmãos queridos, e ela permanece na glória do Pai. E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso coração e nos guie na verdade da palavra de Deus. Eu tenho certeza que esta noite o Senhor tem uma mensagem para todos nós. Essa mensagem, irmãos, ela chama, nos convida a fazer o melhor para o Senhor Jesus. Independentemente da circunstância que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, é um convite aqui para fazer o nosso melhor para o Senhor Jesus. Jesus, irmãos, por onde passava, ele despertava sentimentos opostos entre pessoas. Sabemos que uns queriam prendê-los, outros desejavam matá-lo, outros queriam honrá-lo, outros ofereciam-lhe um jantar, e foi o que fez esse tal Simão. Sabemos que Jesus, por certo, curou este homem da lepra. Na época, a lepra era uma doença incurável, e a pessoa precisava sair pelas ruas anunciando: maldito, maldito. Então tinha um certo abandono, já falamos aqui sobre isso, e tinha um certo abandono, e ele era obrigado a se afastar dos demais. Mas este homem foi curado da lepra por Jesus Cristo. Mas nesse jantar não é o homem que se destaca, apesar do autor aqui, Mateus, ele destaca, Lucas vai falar um pouco melhor disso, ex-leproso. Lucas, que era um médico, e aprofundava um pouco mais, principalmente quando se tratava de doenças. Então, o autor ele faz questão de rotular, ex-leproso. E aqui a primeira verdade que vejo, irmãos, é que isso nós não devemos fazer. Tem gente que tem costume de fazer isso. Aquele irmão que está lá, que trabalha no ministério da palavra, o músico, ele é um ex-isso. Então, a pergunta é, o que a gente ganha fazendo isso? Está certo, irmão Humberto? Então, a pessoa entra na igreja e eu vejo um irmão, uma irmã sentada, aquele ali é um ex-drogado. O que nós ganhamos com isso? Então, a Bíblia, irmãos, o ponto também é palavra de Deus. Então, quando nós olhamos o próprio autor colocar ex-leproso, está dizendo ali, não faça isso. Porque esse Deus que é misericordioso e o próprio Deus, ele é o criador e formador de tudo e todas as coisas, ele mesmo diz que quando nos perdoa dos nossos pecados, não se lembra mais. Por que nós rotulamos pessoas? Então, se você que nos assiste, eu sei que os irmãos que aqui estão não fazem isso, porque já aprendemos que não devemos fazer isso, mas se você que nos assiste tem esse costume de ir à sua igreja, por exemplo, e falar, não falar da qualidade, mas está vendo aquele ali? É um ex-ladrão, está vendo aquele é um ex... Não tem lógica fazer esse tipo de coisa. Então, se você faz isso, não faça.
aquele ali é um ex-desviado, aquele ali é um ex isso e aquilo. Não, irmãos, não tem que lembrar do passado de ninguém, nós temos que abraçar, porque o próprio Senhor Jesus nos iguala, todos nós somos iguais, irmãos, todos nós somos iguais. Imagine só, se Jesus em todas as visitas, olhando para os discípulos, falando, está vendo esse aqui, ó, isso aqui era ex isso, ó, isso daqui era ex tal, então não faça isso, se você faz isso, não faça. Bem, então, nesse cenário, nesse acontecimento, quem se destaca aqui, irmãos, não é um homem curado da lepra, mas é uma mulher, por nome de Maria. E todas as vezes que nós vemos ela sendo expressada nos evangelhos, nos 3 evangelhos sinóticos, e também a João, vai falar que ela está aos pés de Jesus. Todas as vezes que nós lemos o texto sagrado, os evangelhos, nós vemos Maria aos pés de Jesus. Todas as vezes, irmãos, pode consultar. Quando fala de Maria, ela está prostrada aos pés de Jesus. Ela está aos pés de Jesus, adorando o Senhor Jesus. E então, eu quero destacar nesta noite alguns fatos acerca desta relação, desta atitude dessa mulher com Jesus e que deve nos ensinar, queridos, inúmeras lições. Como contei aqui, irmãos, todos nós somos limitados. E eu confesso diante da igreja de Cristo e diante do Senhor Jesus, que eu também sou limitado igual aos irmãos, não há poder em nós. E por inúmeras vezes, confesso diante da igreja de Cristo, corpo presente, e o próprio Senhor em cima deste lugar, que eu também já tive momentos na minha vida, ao longo desta luta, vontade de desistir. Sabe, fraqueza, irmãos, e sentir, Senhor, eu não suporto carregar isso, eu não tenho paciência para estar diante do teu povo, carregando esta cruz, que para mim é tão pesada. Então, o que Maria nos ensina aqui, irmãos, ensina muita coisa, principalmente quando nós estamos carregando fardos que para nós é pesado. Primeiro, que nós não temos obrigação de carregar fardos pesados. Palavras de Jesus, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas na hora das nossas tormentas, irmãos, nós desviamos os olhares do Senhor. Nós não fazemos como Josafá, falamos esta semana, os nossos olhos estão postos no Senhor. Nós colocamos nossos olhos nas tormentas, nós colocamos nossos olhos na tribulação. Em primeiro lugar, Maria nos exorta que não devemos fazer isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Maria, no versículo 6 e 7, queridos irmãos, ela vai dizer assim, ela vai ter este comportamento. Ora, começando a dizer, ora, estando em Jerusalém, Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dela uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre sua cabeça, e estando ele à mesa. Então, o que para os discípulos era um desperdício, Maria, ela vai diante do Senhor, irmãos, e eu quero explicar para os irmãos o que ela carregava. Era um perfume de nardo puro, raro, que era, irmãos, retirado de uma madeira que ficava nos altos do Himalaia, nas alturas. Então esta madeira, quando seca, ela exprimia e saía um perfume caríssimo, raro desta madeira, irmãos, e era um perfume que se chamava nardo, e muito caro, e chegava até a aldeia em Betânia por mercadores. Então, já com um preço altíssimo, porque eles recebiam deles e cobravam além disso. E normalmente, uma boa judia se comprava essa especiaria para usar na noite de núpcias, para usar no seu casamento. Então, Maria, ela, irmãos, aqui disse que valia 300 denários, e um trabalhador ganhava 1 denário por dia, ou seja, nós temos aqui quase 2 litros e 200 ml de perfume. Então esta mulher, oh irmãos, que maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor, ela comprou praticamente gota a gota daquele perfume valioso, e quando ela entra, irmãos queridos, e vê Jesus assentado junto de um homem, comendo com sua família, que antes rotulado como miserável, e agora sentado
sentado em uma mesa, jantando, talvez com sua família, talvez olhando toda a família junta, o coração de Maria se derreteu por ver a bondade de Jesus, sendo filho de Deus, assentado à mesa com pessoas miseráveis, pecadoras, e comia com ele. Ela olha para o corpo daquele homem, está curado, louvado seja o nome santo do Senhor. O coração de Maria se derreteu, e ela foi na bolsa e procurou algo que tinha muito valor a ela, e ela, irmãos, não pensou duas vezes, ela não abre, ela quebra o vidro e despeja na cabeça de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquela seria a verdade, a maior expressão de verdade de alguém poderia fazer, irmãos, em uma época tão difícil, aonde se trabalhava, ganhava um dinar, e para ela aquele perfume tinha muito significado. Para ela, aquele perfume, não só um significado expressivo de amor, mas de trabalho, de muito suor, de muita luta, e sabendo que veio de tão longe, e um significado que ela poderia usar aquele perfume numa noite de núpcias, irmãos, e ela não pensou duas vezes, ela quebra, e o vaso também valia muito. Era feito com pedras preciosas, e as pedras, irmãos, de alabastro, no caso, era muito caro, e ela junta tudo isso, e ela quebra esse perfume, ela despeja na cabeça de Jesus, e em vez de abrir, ela quebra este vaso, e o perfume avaliado em tanto dinheiro, Maria não reteve nada, ela entregou tudo para expressar sua gratidão ao Senhor. Aqui há uma grande reflexão para nós. Primeiro, irmãos, que às vezes nós não valorizamos este momento. Se não valorizamos este momento que estamos diante do Senhor, imagine o nosso culto racional que é feito no dia a dia. Nosso culto racional que começa quando nós levantamos de manhã e colocamos os nossos pés sobre o chão, é mais ou menos como se começou o culto aqui onde nós congregamos. Deus seja louvado, ou seja, começou o meu culto, louvado seja o nome santo do Senhor. Aos irmãos que assistem nós, que são de outras denominações, a saudação é a paz do Senhor Jesus, que bom que você veio. Então, o seu culto racional é desta maneira, quando você se levanta pela manhã e diz, Senhor, eis-me aqui, seu culto começou, louvado seja o nome santo do Senhor. E ele só termina quando vamos para casa descansar. Quando deitamos a nossa cabeça no travesseiro e já adormecemos e desligamos desta terra, terminou o nosso culto. Se nós não conseguimos, diante de Jesus, oferecer o nosso melhor, irmãos, quanto mais no nosso dia a dia, estamos longe dos irmãos, estamos longe da igreja. Às vezes nós entramos dentro da igreja para adorarmos o Senhor e às vezes tudo nos incomoda, um aparelho de telefone. Às vezes nós parece que está no culto e esquecemos uma panela de comida em casa, em cima do fogão. Tudo incomoda, a palavra incomoda, os cânticos incomoda, o louvor incomoda, e esquecemos que há um Deus assentado no trono, e palavra de Jesus foram esta: meu Pai procura por verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, louvado seja o nome santo do Senhor. Logo, nós precisamos oferecer o nosso melhor ao Senhor, e o nosso melhor é o coração, é a nossa vida, é tudo que nós temos. Por isso, irmãos, às vezes nós vamos diante do Senhor com o nosso coração seco demais, com os nossos olhos secos demais, irmãos. Nós não desejamos pela presença do Senhor, e às vezes entramos na presença de Deus, queremos ser recebidos da glória do Senhor com tantas obrigações. Estamos aqui dentro, estamos na rua, corremos de um lado para o outro e ficamos lembrando dos compromissos. Eu preciso ir para casa, eu tenho um compromisso, eu preciso resolver aqui. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, dê o teu melhor na presença do Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é, irmão Humberto? Quantas coisas o Senhor já fez para nós, e a maior de todas elas, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos,
Nós pedimos ao Espírito Santo que nos leve cativo aos pés da cruz de Jesus para meditarmos no teu sacrifício. Um corpo estirado verticalmente entre o céu e a terra, em favor do seu pecado, em favor dos meus pecados, em favor do nosso pecado. Aquele leproso, irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus para ministrar esta mensagem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele leproso éramos nós, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Éramos nós. É um pecado em nós. Nós estávamos cobertos por esta lepra, mas Jesus nos salvou na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele mesmo nos ensinou a orar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E como santificamos o nome do Senhor? Amando o Senhor sobre todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Santificado é o seu nome. É exaltar o nome de Deus, pois Ele é soberano. É dizer o quanto Tu és maravilhoso, dizer o quanto Tu és bondoso, dizer o quanto Tu és perfeito, o quanto Tu és santo. Santificar o nome do Senhor é louvar de todo o nosso coração. Santificar o Senhor é amar a Ele acima de todas as coisas. Santificar o Senhor é desejar a presença de Deus sobre a nossa vida. Santificar o Senhor é desejar viver a vida de Cristo em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Santificar o nome do Senhor é fugir do pecado, resistir à tentação e amar a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos santificando, irmãos, oferecendo o nosso melhor ao Senhor. Maria fez e deu tudo o que ela tinha. Ela não olhou para o dinheiro, ela não olhou para o desperdício que seria, ela não olhou pelo seu sofrimento, ela não olhou, irmãos, pelo toda a gota que ela comprou, mas ela desfez de tudo aquilo, porque diante dela estava um Deus verdadeiro que merecia muito mais do que isso. Bem, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que os irmãos estão passando, você que nos assiste não tem ideia, mas em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus ministra no nosso coração esta noite, para deixarmos a circunstância de lado e oferecer o nosso melhor ao Senhor, que é a sua vida no altar, que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ela fez sacrificialmente. O preço, irmãos, valioso de uma libra romana do perfume, ele valeria 300 denários, equivalente a um salário anual de um trabalhador. No versículo 13 nós vemos bem isso, a confirmação que diz assim, melhor dizendo, no versículo 6 diz assim: ora, estava Jesus em Betânia, aliás, me perdoe, no versículo 8 e 9, diz assim: vendo isto, indignaram-se os discípulos, disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Quando nós vemos, irmãos, principalmente em Lucas, que ele historia melhor essa história, examina mais, nós vemos que o principal aqui é Judas. Então, entendemos que o problema de Judas, ele que cuidava do dinheiro, irmãos, era ele que administrava esta parte. Nós entendemos que o problema de Judas não era o dinheiro, não era dar aos pobres. O problema é para quem ela fez justamente para Jesus. O problema de Judas não estava no dinheiro. O problema de Judas não estava no desperdício, poderia ter ajudado os pobres. É um mentiroso, não tinha nada disso, irmãos. E o problema de Judas estava justamente em quem ela fez. Essa mulher era pobre, ela não tinha condições, uma família pobre, morava numa aldeia pobre, comprou grama a grama, e o dia mais esperado talvez era das núpcias delas, o melhor dia da sua vida, e ela colocou a serviço de Jesus, não apenas o seu melhor, mas também de uma maneira sacrificial. E por que ela faz isso? Porque ela viu, irmãos, enquanto ela derrubava o perfume sobre a cabeça de Jesus, eu penso que ela já olhava para os olhares estranhos ali, e talvez Judas se levanta revoltado. No texto de Lucas explica bem melhor isso. Eles se revoltaram e começaram a ofendê-la, irmãos. Começaram a zombar dela e apontando ela. E ela não olhou para isso, ela continuou. São 2,2 ml. Não é de uma hora para outra que se derruba. Então os olhares ali, irmãos, enquanto ela derramava
às vezes penso que devagar, aquele azeite, aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, olhava para os olhares. Assim somos nós, irmãos. Se nós colocar o coração, irmãos, em quem não aceita nós louvarmos ao Senhor, talvez dentro da nossa casa tem isso, você que nos assiste, por que vai à igreja? Por que tanto sacrifício? Olha, você deixa a sua família para fazer isso, olha a sua situação, vai fazer outra coisa, você não vê que tem uma vida lá fora? Não, eu quero viver para Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Olha, deixa isso de lado, não vale a pena, não faça isso, irmãos. Primeiro, inimigo é a nossa carne. Segundo, é o mundo. Terceiro, é o diabo. Mas se nós dermos ouvidos para a voz do mundo, o diabo entra no nosso coração e nos afasta da presença de Deus. E sabemos que, irmãos, o diabo ele não tem importância conosco. Ele quer tirar justamente o que está dentro de nós, que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, se nós adoramos em espírito e em verdade e fazemos de uma maneira, às vezes, sacrificial, às vezes sem condições, deixamos, irmãos, a nossa saúde um pouco de lado e vamos à presença do Senhor e falamos: Senhor, eu já fiz de tudo, eu já busquei todos os lugares, como falei da minha filha, já fiz tudo que eu pude, Senhor, já bati em todas as portas, assim como foi a mulher do fluxo de sangue. É um exemplo claro. Ela foi em muitos médicos, gastou tudo que tinha, ela vendeu a casa, ela vendeu os seus bens. A Bíblia diz que quando ela não tinha mais, ela estava miseravelmente pobre, levou 12 anos, irmãos, gastando tudo que tinha, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi aos pés de Jesus e se prostrou, se humilhou, irmãos, porque ela não poderia ser vista pelos demais, porque ela estava considerada como imunda, e tudo que ela tocava se transformava em imunda, mas ela se humilhou tanto, que ela se achou se arrastando, e tocou na orla de Jesus, fez sacrificialmente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes nós precisamos, irmãos, sacrificar algo da nossa vida para tocarmos em Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes nós precisamos deixar a nossa dor de lado e colocar a missão no peito, a dor no pé e partir em frente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes é necessário sacrificarmos alguma coisa sobre a nossa vida para que o nome de Deus seja exaltado sobre nós, para que a glória de Deus se manifeste em nós. Precisamos sacrificar algumas coisas, precisamos deixar de lado alguns costumes, precisamos deixar de lado, irmãos, algum vício, para que o nome de Deus seja glorificado sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Maria fez isso. Ela se doou tanto que ela não olhou para os insultos, as críticas, não, ela se posicionou. Então aqui também nos ensina que não devemos esperar aplausos, nem reconhecimento, quando prestamos nosso serviço, melhor serviço a Cristo. Quando fazemos tudo do nosso melhor para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, o aplauso passa, né? As batidinhas nas costas passa, mas Jesus não, sua palavra é imutável. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele nos assiste, o Espírito Santo de Deus nos assiste, o Espírito Santo de Deus nos afirma e nos assegura de nossa salvação. A nossa vitória, irmãos, é quando Jesus voltar e ouvirmos de Jesus: vinde, ó benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do século. Entrai para o gozo do teu Senhor. E então uma parte da glória teremos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas fazemos para ser visto pelos homens, para sermos lembrados por alguém, não fazemos para a glória de Deus. Maria olhou, irmãos, já estou terminando, para o vidrinho, para o vaso de perfume, olhou para as críticas, mas mirou o Senhor Jesus e não fez para receber aplauso. Ela não fez para dizer: olha, como Pedro, por exemplo: Pedro, você me ama? Amo. O quanto? Mais que os meus irmãos. Caiu por terra ali.
Oh, irmão, que maravilha, irmão Júlio. Você me ama? Amo. Quanto? Eu sou mais crente que meus irmãos. Maria fez ao contrário. Enquanto estavam criticando, falando mal, ela não fez para se aparecer para ninguém. Ela continuou derramando perfume na cabeça de Jesus. Maria vai um pouco mais além. Ela solta o cabelo. Ela vai quebrar os protocolos. Ela vai pegar o cabelo e vai enxugar os pés de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quebrando os protocolos, irmãos, não para se aparecer. Ela vai descer um pouco mais da humilhação. Irmão, irmã, você que nos assiste, não olhe para as críticas, não olhe para os levantes. Se você faz tudo para a glória de Deus, continue fazendo para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Maria quebrou os protocolos e fez para a glória de Deus. Ela enxuga os pés de Jesus com o cabelo. Já criticada, vai ser um pouco mais criticada agora. Mulher não podia fazer isso, era um sinal de desrespeito, soltar os cabelos. Mas ela não só faz isso, mas ela se ajoelha aos pés de Jesus, irmãos, e se humilhando ainda mais, e enxugando os pés de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando fazemos para o Senhor, não devemos fazer pela metade, fazemos por completo, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não fazemos nada para Jesus pela metade, nos doamos por inteiro, porque Ele se doou por inteiro pela igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele foi o sacrifício perfeito e vicário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Devemos nos doar assim, irmãos. O amor ágape sacrificial é justamente esse: é doar-se por inteiro, é doar-se por completo, é doar-se por inteiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Maria então fez esse sacrifício perfeito ao Senhor Jesus e desceu no mais profundo da humilhação, e ela fez no tempo certo. Sabemos que aqui foi a única pessoa que ungiu Jesus antes de sua morte. Sabemos que foi ela que ungiu, e embora o gesto de Maria tinha sido fruto, irmãos, de um amor profundo por Jesus, nesse movimento que ela faz, pela admiração por Jesus estar ali, mas de fato ela é lembrada pela sua generosidade e também pelo ato sacrificial e o amor ágape que ela apresenta, mesmo sofrendo humilhações, mesmo uma situação vexatória, mas ela não olha a nada disso e ela faz, irmãos, e o próprio Jesus disse: aonde for pregado esse evangelho, louvado seja o nome santo do Senhor, até os confins desta terra, eternamente, ele está dizendo em outras palavras, para sempre será lembrado o gesto de Maria. Irmãos, o que nós fazemos nesta terra, o que estamos fazendo para a geração futura, louvado seja o nome santo do Senhor. Será que estamos influenciando a nossa casa a viver a Cristo, ou vamos ser a geração como os filhos de Josué, que subiu o monte e disse: eu e a minha casa serviremos o Senhor? E então esta palavra só durou até os filhos de Josué, 340 anos de apostasia. Oh, irmãos, o que nós temos feito para influenciar gerações? Será que temos pregado o evangelho? Como seremos lembrados quando não estivermos mais nesta terra? Seremos lembrados de alguém que pregou o evangelho, alguém que influenciou pessoas a Jesus? Como seremos lembrados? Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta geração não deve terminar. Nós vamos influenciando as próximas. Quando eu sair daqui, não estiver mais aqui, os filhos dos irmãos, netos estarão aqui, porque nós devemos influenciar. Isso que Jesus está dizendo, será lembrado é nisso. O que nós estamos deixando para as próximas gerações? O que estamos levando para a nossa casa? O que estamos semeando para os demais?
o evangelho genuíno, o ato de amor, e dando a Jesus sem pensar em troca, levando nós inteiramente ao altar que é Cristo, ou estamos negociando algo que não é de nós, é do Senhor? Não devemos, assim como Judas, vender o Senhor Jesus por prata a preço de escravo, não, mas influenciarmos a próspera geração que vem depois de nós, que entre nós deve estar o pão da vida, que é Jesus de Nazaré, a água que mata a minha sede e a sua. Louvado seja o nome santo do Senhor, influenciando as próximas gerações a santidade, porque sem santidade não veremos o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, irmãos, Maria fez esse ato, foi defendida pelo Senhor, e usando esse mesmo tema, dizendo: faça o melhor para Jesus e continue influenciando pessoas. Não sei o que você vai fazer depois que terminar o culto, ou o que você tem preparado no dia de amanhã, mas quando for fazer algo, faça tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. No teu trabalho, na tua casa, vai lavar uma roupa, fazer uma comida, irmão Samuel, na nova empresa, faça tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando for para a sua casa, dirigir o seu carro, atravessar um trânsito, faça tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando for mover um processo, fazer algo, mesmo que difícil, irmão Humberto, mesmo que difícil, fazemos tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então Deus nos honrará. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esta mensagem, que Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo e por todos nós, seja louvado. Amém.